para o cadastramento para poder receber o auxílio emergencial. O governo preparou esse aplicativo que está aí na tela. Esse aplicativo já está disponível nas lojas do Google e Apple, nos dois sistemas, né, à disposição das pessoas. Além disso, o site da Caixa, que é auxilio.caixa.gov.br, já está aberto. Na verdade, ele está aberto desde ontem, né, ao início da noite. E nós ainda temos a central do 111 111, que as pessoas também podem utilizar para poder fazer o seu cadastramento, para poder receber o auxílio emergencial. A preocupação do presidente Bolsonaro é de que, principalmente, aqueles que são informais, aqueles que não estão no registro do Cadastro Único, possam, então, receber uma ponte de acesso a esse cadastramento através quer do site da Caixa, quer da central telefônica, ou através dessa simplificação desse aplicativo. Esse aplicativo é baixado gratuitamente. É muito importante de que também as pessoas que eventualmente não tenham crédito no seu celular, porque seu celular é pré-pago, houve um acordo com as operadoras para que esse aplicativo pudesse ser baixado sem nenhum custo adicional às pessoas, não há nenhum custo nessa operação, para permitir que o cadastramento e nós possamos então encontrar algo em torno de 15 a 25 milhões de pessoas que nós acreditamos que deverão estar nesta categoria. Então, o compromisso que foi assumido na sexta-feira está cumprido e já há um anúncio de que já temos 600 mil pessoas que já se cadastraram para que depois possa ser feito o processamento. Logo a seguir, o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, e o presidente da Dataprev, o Canuto, vão apresentar a todos vocês aí o detalhamento técnico das operações que vão permitir que o governo possa pagar o auxílio emergencial. É importante dizer que há uma grande complexidade na lei. A lei exige a reunião de uma série de informações. Nós lutamos os últimos 3 dias para reunir todas as bases de dados, com um super esforço de toda a estrutura de governo, que perpassou desde o Ministério da Economia, passou pelo Ministério da Cidadania, pela Dataprev, pela Caixa, pelo SERPRO, pelo INSS, onde buscamos todas as bases disponíveis para poder encontrar e poder fazer dentro do que determina a lei, e a lei é complexa, eu volto a dizer isso, ela cria uma série de dificuldades para que a gente faça esse pagamento. Esse pagamento tem que ter segurança para quem recebe, mas também tem que ter segurança no cumprimento da determinação da lei. Poderia ter sido mais simples? Sim, mas o dado da realidade é que nós temos uma lei muito complexa e que tem exigido, e é importante agradecer aqui as equipes do Ministério da Cidadania, da Caixa, da Dataprev, do Ministério da Economia, do Ministério da Secretaria-Geral da Presidência, que viraram noites aí para que a gente pudesse estar nesse momento com essa realidade. Então, só para poder, de maneira didática, a gente poder levar a informação correta para as pessoas. Então, a partir de hoje, e na verdade desde ontem à noite no site da Caixa, as pessoas já têm 3 formas de poder acessar o seu cadastramento. O aplicativo vai ser depois explicitado pelo presidente Pedro. Ele é bastante simples o seu preenchimento, é rápido,
é bastante acessível e permite, de maneira bastante simplificada, que as pessoas possam fazer o seu cadastramento, apresentar o seu CPF, que é essencial, colocar a sua composição familiar, porque precisam ser feitos cruzamentos para que a gente possa encontrar corretamente todos os beneficiários, e nós estamos trabalhando para que dentro de 4 ou 5 dias úteis, as pessoas possam já, esses que estão se cadastrando, esses 600 mil de agora, e que ao longo do dia seguramente vai crescer exponencialmente, serão milhões e milhões de pessoas, já possam ter acesso a esses recursos. Esse é o grupo, então, dos informais, daqueles que não estão no cadastro único. Agora a gente vai para o cadastro único. No cadastro único, nós temos lá 75 milhões de pessoas cadastradas, inclui o pessoal do Bolsa Família. Nós retiramos nos primeiros batimentos, nós estamos nesse momento com MEIs, contribuintes do cadastro único e informais que têm registro, nós já encontramos algo próximo de 10 milhões de pessoas que têm possibilidade de já receber. Esta listagem, depois o presidente da Dataprev vai esclarecer, ela está na fase final de avaliação. Foram milhões e milhões de cruzamentos que foram feitos pela Dataprev, com acompanhamento da Caixa Federal e do Ministério da Cidadania, e nós deveremos hoje, se tudo correr bem, no final da tarde, nós esperamos poder repassar isso à Caixa, para que a Caixa possa processar, e já na quinta-feira, se tudo correr bem, tem um C, ele tem que ser muito claro e muito franco e verdadeiro, como o presidente Bolsonaro exige que todos nós sejamos na relação com a sociedade brasileira. O processo é muito complexo, são muitas variáveis, e o esforço está sendo quase sobre-humano das equipes para poder fazer o atendimento o mais rápido possível. E os 2 pilares continuam os mesmos, presidente Pedro, que nós falamos aqui na sexta-feira, que era o da segurança, sobre todos os aspectos da segurança, e o da agilidade. E nós estamos cumprindo com esse compromisso que nós temos. Então, esses próximos, um pouco menos, um pouco mais, de 10 milhões de reais, 10 milhões de pessoas serão encaminhados à Caixa no dia de hoje para processamento, e se tudo correr bem, a gente espera poder quinta-feira anunciar que essas pessoas já estarão recebendo. E o outro grupamento, então, que é o do Bolsa Família, aonde nós teremos pagamentos de 600, 1.200 e 1.800 reais, vai seguir o cronograma do Bolsa Família, que já está implantado no Brasil há mais de 15 anos. Nós já identificamos que 2 milhões de famílias vão receber os recursos do programa do Bolsa Família, que é mais vantajoso para essas pessoas, e 12 milhões de famílias, então veja que o número é superlativo, nós vamos encontrar daqui até o dia 16, direitinho, como determina a lei, aquelas famílias que vão receber 1.200 e aquelas famílias que vão receber 1.800 reais, e os pagamentos vão ser feitos com toda a tranquilidade e com toda a segurança. Então, feitos esses esclarecimentos e cumprindo o compromisso do governo Bolsonaro de apresentar hoje o aplicativo para que as pessoas possam se cadastrar, avançamos também para o site da Caixa, para a central telefônica. Eu passo a palavra agora ao presidente Pedro Guimarães, para que ele faça, então, a apresentação, e logo depois para o presidente da Dataprev, o doutor Canuto. Muito obrigado, ministro Onyx. Nós temos dados muito relevantes. O que eu gostaria de agradecer aqui, em primeiro lugar, o presidente Jair Bolsonaro e o meu chefe, ministro Paulo Guedes, a todo o grupo da cidadania, representado pelo ministro Onyx, da Dataprev, pelo Canuto. Tem sido um momento muito intenso, a Caixa Econômica Federal, sem dúvida nenhuma, mas é de muito orgulho. Poucos países do mundo conseguiram, em tão pouco tempo, colocar 30 milhões de brasileiros, de pessoas, em contas
digitais. O que a gente está fazendo nesse momento? Nós temos mais de 30 milhões de brasileiros sem acesso a nenhum tipo de conta. Normalmente, essas pessoas são aquelas que tomam dinheiro a 20% ao mês, 25% ao mês, no mínimo. Então, existe um componente de inclusão social muito relevante. Essas mais de 30 milhões de contas estão sendo criadas de graça. Todos os brasileiros que estiverem nesses programas receberão uma conta de poupança da Caixa digital de graça. Poderão fazer DOCs de graça, poderão fazer pagamentos de conta de graça. Isto é algo que eu tenho um orgulho muito grande, porque nem imaginava na velocidade que nós conseguimos fazer. Então, eu quero agradecer. O ministro Onyx estava falando, só na fala dele nós já tivemos mais de 4 milhões de acessos, mais 2 milhões de SMS. Nós estimamos que mais de 10, talvez 15 milhões de brasileiros realizem o seu cadastramento só hoje. Provavelmente, até quinta-feira, teremos mais de 40 milhões de brasileiros, o que fará desses apps, provavelmente, os mais baixados do mundo. O que isso significa? A realidade, o tamanho do Brasil e, obviamente, a necessidade. Então, todas as equipes estão totalmente focadas. Aproveito para convidar, às 15h, nós faremos uma reunião mais técnica. Existe uma apresentação aqui de 43 páginas, estarão 4 vice-presidentes da Caixa, também secretários do Ministério da Cidadania, diretores da Dataprev, mas o objetivo é detalhar para vocês todos os passos. O que é muito importante nesse momento? Ponto número 1, nós conseguimos ter todos os aplicativos e conseguimos com a Apple algo muito difícil. Normalmente se demora uma semana para que um aplicativo seja lançado. Conseguimos a verificação em pouco mais de um dia. Conseguimos a mesma coisa da Google. Temos, e eu quero agradecer às empresas de telefone que estão realizando esta questão, por exemplo, como o ministro Onyx falou, as pessoas que não tenham crédito no seu celular pré-pago, irão conseguir o acesso ao nosso aplicativo de graça. A Central 111, que também quero agradecer à Anatel, que nos ajudou muito, é uma central de consulta e dúvidas. Muito importante, porque existe uma série de dúvidas, dado que existe uma série de grupos diferentes. Então, nós temos esses 3 grandes grupos. Existe tanto para o grupo dos informais, quanto para o grupo das pessoas do cadastro único, fora a Bolsa Família, que estejam e que possam receber o benefício. Estas pessoas receberão 2 benefícios em abril. Nós iremos pagar o primeiro até o dia 14 de abril, provavelmente, como o ministro Onyx falou, ainda nessa semana, aqueles que sejam correntistas do Banco do Brasil e correntistas de poupança, tem uma poupança na Caixa Econômica Federal, então, recebendo hoje, a gente consegue fazer isso até quinta-feira. O resto, no dia 14, já recebendo numa conta digital. E depois faremos o resto do pagamento já da segunda parcela nos dias 27, 28, 29 e 30 de abril, dependendo das datas de aniversário. Janeiro, fevereiro e março receberão a segunda parcela no dia 27. E aí, por aí vai, exatamente como nós fizemos anteriormente no saque imediato. O que significa isso? Significa que uma ideia que surgiu há 3 semanas, nós terminaremos abril já com 2 parcelas, tanto para os trabalhadores informais, quanto para os trabalhadores do cadastro único. Aqueles que estão no Bolsa Família, como o ministro Onyx já conversou, nós não vamos alterar o recebimento.
porque são mais de 14 milhões de pessoas, muito mais, e já estão acostumados com seus recebimentos. Nós iremos criar contas digitais, porque ao redor de 4 milhões têm contas de bancos, outros 10 milhões não têm, mas para deixar muito claro, essas contas não receberão no primeiro momento, porque eles já estão acostumados há mais de 10 anos a receber de uma determinada maneira. Só que o objetivo da Caixa Econômica do governo brasileiro é inserir o cidadão que não tem conta em banco no sistema financeiro de graça e fazendo suas transferências de graça. E a última parcela, a terceira parcela, também vão receber depósitos nas suas contas ou pagamentos quando já tenham contas em outros bancos ou na Caixa, nos dias 26, 27, 28 e 29 de maio. Ou seja, nos próximos 45 dias, nós faremos os 3 pagamentos desses benefícios. 98 bilhões de reais estimados. Este é um trabalho hercúleo, um trabalho muito importante. Daqui a pouco o Canuto vai conversar sobre todas as questões operacionais, mas o que eu quero reforçar é que, de novo, isso demonstra a capacidade do povo brasileiro. Nós estamos engajados em ajudar, em especial os mais humildes. Um ponto muito importante: por que a Caixa Econômica Federal criou as contas digitais? Não só para fazer a inclusão financeira da população menos assistida, uma ideia do ministro Paulo Guedes e do presidente Jair Bolsonaro, que a Caixa conseguiu implementar em 10 dias, mas por causa da discussão do coronavírus. Nós temos dezenas de milhões de pessoas. Só a Caixa Econômica Federal paga todo mês 25 milhões de pessoas. Então, nós poderíamos chegar a uma situação de pagar 40, 45, 50 milhões de pessoas em um mês. Isso claramente, mesmo com as lotéricas, geraria um impacto muito grande físico nas nossas agências e lotéricas. Por causa disso, estamos fazendo um esforço único para realizar os pagamentos digitais que permitam as transferências digitais, que permitam, e isso às 15h nós vamos explicar em detalhe, que se pague conta de água, conta de luz, conta de gás. Então, vocês, quem receber essas contas, poderão fazer pagamento de contas, transferências, DOC, tudo de graça, para que não precisem sair de casa para receber esse dinheiro de uma maneira efetiva. Então, para finalizar, a Caixa Econômica Federal, o governo brasileiro, esse grupo que está aqui, nós nos preocupamos com a saúde da sociedade, sempre. Nós nos preocupamos com a inserção econômica, nós nos preocupamos com a saúde financeira e econômica, porque é a primeira e a segunda onda, como o ministro Paulo Guedes fala, e temos feito isso em 10 dias. Pelo que eu conversei com Roberto Campos em outros sistemas financeiros, nós não temos notícia de nenhum país do mundo que em 10 dias colocou até 30 milhões de pessoas com contas em banco de graça. Então, isso é realmente um motivo de orgulho para nós e fazemos isso porque, de novo, somos o banco de todos os brasileiros e, em especial, dos mais carentes. Muito obrigado. É muito importante essa análise feita pelo presidente Pedro. Para lembrar, a lei foi promulgada dia 3, né? Hoje é dia 7. E nós já temos um esforço gigantesco, porque a lei, volto a dizer, a lei é muito complexa e a lei criou dificuldades muito grandes para a sua execução. É muito fácil dizer, já tem a lei, faça. Agora, é muito complexo poder reunir todas essas informações, poder encontrar os elegíveis, aqueles que têm direito, e o presidente Bolsonaro nos determinou que nós pudéssemos fazer o máximo no menor tempo. Mas é muito relevante
que nós temos, teoricamente, 90 dias para fazer a execução de todo esse pagamento e, como disse o presidente Pedro, nós estamos encurtando esse prazo exatamente pela compreensão que temos de que as pessoas precisam acessar esses recursos que são fundamentais no momento onde nós temos quer o isolamento, quer o distanciamento social, mas nós temos, na verdade, praticamente a zero a redução da atividade econômica no Brasil. Então, as pessoas precisam desse recurso e, conforme o calendário dito, nós teremos até o dia 30 de abril 2 parcelas das 3 parcelas pagas e, antes do final do maio, nós teremos as 3 parcelas pagas, ou seja, antecipando na metade do tempo proposto todos os pagamentos. Agora, isso precisa ser dito às pessoas de que esse esforço é quase sobre-humano e para que a gente possa ter uma ideia do volume de trabalho que foi feito, quer pela área técnica, quer pela área de regulamentação, de regulação do governo, o presidente Gustavo Canuto vai falar logo a seguir, mas eu queria deixar isso muito claramente pontuado do esforço que o governo Bolsonaro está fazendo para poder fazer com que esse dinheiro chegue na ponta. E as pessoas têm que ter tranquilidade, não tem nenhuma necessidade de fazer nenhuma correria. As agências da Caixa, as agências lotéricas, nós vamos iniciar agora um programa de comunicação, que a Caixa vai executar, que vai levar com tranquilidade todas as informações às pessoas e com esse sistema que nós montamos, como disse o presidente Pedro, milhões de pessoas vão rapidamente se cadastrar e nós vamos agora ouvir a Dataprev para explicar como é que esse processamento vai ser feito. Obrigado, ministro Onyx, cumprimentá-lo também, o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, agradecer a parceria da Caixa, da cidadania, das equipes. Como muito bem disse o ministro Onyx, o desafio é tremendo. O papel da Dataprev como parceira tecnológica do governo, como parceira tecnológica do Ministério da Cidadania, é identificar entre mais de 200 milhões de brasileiros, aqueles 54 milhões, que é o número estimado, que têm direito a receber o auxílio emergencial criado e instituído pela Lei 13.982. A lei foi promulgada dia 3, de lá para cá o trabalho tem sido ininterrupto com todas as equipes, porque o mais importante é que destinar 98 bilhões de reais, como anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro, referendado pelo ministro Paulo Guedes, nós temos que ter muita consciência e muita responsabilidade. Esse é o desafio que está posto para o Ministério da Cidadania, que tem como parceiros a Caixa e a Dataprev, para que façamos sim o pagamento o mais rápido possível, mas que paguemos para as pessoas que têm o direito. Afinal de contas, o dinheiro é de todos e deve ser alocado corretamente. Os senhores terem uma ideia, só o CAD único, o cadastro único, tem 75 milhões de registros, mas a lei instituiu 6 requisitos básicos para fazer uma checagem. 2 deles eu gostaria de chamar a atenção. A questão do grupo familiar, da renda per capita ou do máximo de 3 salários. Para que a gente possa fazer esse cruzamento, não é apenas o CAD único que é analisado. Temos que analisar várias bases da Secretaria do Trabalho, Secretaria da Previdência, Secretaria da Receita. O Cadastro Nacional de Informações Sociais tem 33 bilhões de registros. O processamento desse grupo, dos inscritos no CAD único, mas fora do Bolsa Família, levou o último processamento 14 horas de processamento em servidores modernos nos centros de processamento da Dataprev. Isso é para demonstrar a complexidade desse cruzamento. Nós precisamos identificar todas essas famílias. A outra dificuldade, um requisito que é muito complexo. Você não deve, pela imposição legal, repassar ou autorizar o pagamento do auxílio emergencial àquelas famílias e pessoas que recebam outro auxílio federal, com exceção do Bolsa Família.
Para verificar essa informação, temos que varrer todas as bases do governo, de todas as políticas públicas que têm algum auxílio e verificar se essas pessoas não estão recebendo um auxílio. Ou seja, a dificuldade de identificar entre um universo de mais de 200 milhões de brasileiros, aqueles 54 estimados que fazem jus ao benefício, não é algo trivial, é algo que demanda muita complexidade, muito esforço de todos, e é isso que o governo do presidente Jair Bolsonaro está fazendo desde o primeiro momento. Todos unidos na tentativa de pagar o mais rápido possível, mas da maneira correta. Nós sabemos que um pagamento equivocado, uma família que receba o recurso sem ter o direito, isso vai resultar numa falta de credibilidade de todo o programa, de todo o auxílio. Então, é essencial que todos os pagamentos sejam feitos de forma regular. O processo é analisado, processado, realizado pela Dataprev, analisado, atestado pelo Ministério da Cidadania, que é o ministério competente para dizer se as regras estão adequadas, e tem trabalhado dia e noite para garantir que essas regras sejam as mais justas para todos os brasileiros. Queria dizer que dos grupos, este grupo 1 agora, que com um aplicativo vai permitir que os trabalhadores informais registrem seus dados, é essencial que essas informações sejam as mais fidedignas e honestas possível. Eu digo a toda a população dos trabalhadores informais que sejam mais correto, coloquem as informações mais transparentes, isso vai facilitar o processamento, agilizar o pagamento, utilizem com muita consciência o aplicativo, é um meio que vocês têm para conseguir esse recurso. No grupo 1, também temos os microempreendedores individuais, os contribuintes individuais, que serão processados. Temos aí uma estimativa de 20 milhões, fora todos os informais. E, finalmente, aqueles do Bolsa Família, que a gente estima que serão 22 milhões de brasileiros do Bolsa Família, que terão maior vantagem em receber o auxílio emergencial. Essas são as dificuldades, esses são os números. Então, eu estou falando que do cadastro único, nós temos praticamente um terço das famílias inscritas no cadastro único e fora do Bolsa Família terão direito ao auxílio emergencial. E quase um pouco mais da metade daquelas famílias que são beneficiárias do Bolsa Família terão vantagem em receber o auxílio emergencial. Esses são os números. Ministro, eu agradeço novamente a sua equipe, estou aqui à disposição para qualquer dúvida. Bom, antes das perguntas, eu quero só reiterar duas informações importantes. A primeira, o aplicativo é só para quem é microempreendedor individual, MEI, ou contribuinte individual do INSS, ou informal. Quem está no Bolsa Família ou outros programas do governo federal não precisa fazer o cadastramento. É só para o MEI, contribuinte individual, e para os totalmente informais que não têm nenhum registro nos programas do governo federal. E um último recado antes de abrir para as perguntas: nós estamos já trabalhando com a BIM, vários sites já foram derrubados, Polícia Federal entrando em ação. O aviso é o seguinte: fraudadores, atenção, vocês vão acabar na cadeia. Nós vamos buscá-los, porque o presidente Bolsonaro determinou. Esses recursos são para as pessoas, não é para fraudador. E nós estamos com um sistema muito rígido, estruturado, e nós vamos continuar derrubando esses sites, e nós vamos atrás de cada uma dessas pessoas que estão por trás desses sites para lesar as pessoas que precisam nesse momento no Brasil. E queremos dizer que o sistema de segurança da Caixa também está reforçadíssimo e preparado para que a gente possa capturar toda e qualquer tentativa de fraude nesse programa, que é para atender aqueles que realmente mais precisam. Abriremos para as perguntas. Primeira pergunta, Renata Varandas, Record. Olá, bom dia.
A minha pergunta, na verdade, são algumas dúvidas. Primeiro, em relação ao calendário, começa a ser pago já agora na quinta-feira. E quem são exatamente essas pessoas que vão receber? Outra coisa, o 111, ele também serve para tirar dúvidas e para se cadastrar, ou é apenas para tirar dúvida? E uma outra pergunta, quem tem conta em outro banco, por exemplo, vai entrar no que o senhor falou, presidente, sobre a conta digital também? Obrigado. Obrigada. Primeiro, eu fico emocionado, fico recebendo aqui algumas mensagens, e eu fui pobre, né? E meu pai faleceu há muito tempo, e eu lembro um pouco do que a gente vive, né? Quando a gente reduziu o cheque especial de 14% para 2%, a gente vê um pouco da realidade brasileira. Quando você tem pessoas pagando mais de 20% ao mês, porque não tem acesso a uma conta, eu acho que o que o presidente Bolsonaro, o ministro Paulo Guedes e toda essa equipe aqui, que a gente construiu em 10 dias, é uma coisa única e que vai ajudar muito, independente dessa dificuldade muito séria que a gente está passando, mas vai ajudar a família no futuro. Então, para responder as suas perguntas, o que a gente está fazendo para pagar ainda na quinta-feira? Estávamos nós três conversando há pouco tempo. Precisa que a Caixa receba hoje, até o final do dia. Há uma chance enorme disso acontecer e a gente paga para quem tem conta no Banco do Brasil e poupança na Caixa Econômica Federal. Por quê? Porque até essa questão da lei, a gente consegue fazer esse pagamento para os bancos estatais. No dia 14, nós faremos para todos os demais, mas a grande probabilidade, eu não posso te afirmar porque eu ainda não recebi a base, é que 99,9% não tenham conta nenhuma. Mas se alguém tiver conta no Bradesco, Itaú, Santander, a Caixa fará uma transferência de graça. Então, qualquer pessoa que tenha conta em qualquer banco receberá já na sua conta corrente deste banco, qualquer que seja, de graça. O que a gente espera é que no outro benefício, o dos informais, aproximadamente 50% desses beneficiários tenham conta em bancos. E aí sim, a mesma coisa. Todos que tenham conta em outros bancos, nós realizaremos a transferência para esses bancos. Isso é muito importante porque reduz o potencial de ida nas agências. E isso, já conversei com os presidentes dos demais bancos, todos estão alinhados, todos querem ajudar. Então, em relação ao recebimento, sempre que alguém tiver conta em outro banco, a Caixa fará essa transferência. Obviamente, a gente precisa ser um banco autorizado, brasileiro, tem algumas regras, mas aqui a gente está falando de basicamente Bradesco, Itaú e Santander, fora Banco do Brasil. Obviamente, existem os bancos regionais, a gente também pode transferir, não tem problema nenhum. O 111 não, é só para consulta e dúvidas, não é para o cadastramento. Excelente pergunta. Nós já batemos 500 mil de ligações em meia hora. Aquele número já chegou em 7 milhões de visitas em 45 minutos. 3,5 milhões de cadastros de fato. Nós já mandamos 3 milhões de SMS em 40 minutos. Esse é o tamanho do que está acontecendo em relação à realidade brasileira. E o app é Caixa Auxílio Emergencial. Roda tanto da Apple quanto da Google. E o site é auxilio.caixa.gov.br. Muito importante porque são os únicos verdadeiros. Como o ministro acabou de falar, existe app falso. Então, só existe um endereço válido: auxilio.caixa.gov.br do site e um app chamado Caixa Auxílio Emergencial. Só isso.
qualquer outro site ou app é falso. E, pelo que eu estou entendendo aqui, como a gente está fazendo um download muito significativo, os únicos nas lojas da Apple e da Google são os realizados pela Caixa. E, só para reforçar, 3 horas da tarde, faremos uma apresentação que é essa, técnica, com 43 páginas, 4 vice-presidentes, representantes também do Ministério da Cidadania e da Dataprev, onde a gente pode fazer com muito mais detalhamento as respostas às perguntas e dúvidas de vocês. Eu queria aproveitar essa pergunta e poder esclarecer e agradecer, através da presidência do senhor Isaac da FEBRABAN, nós conseguimos fazer o seguinte: esse recurso, quando for transferido do banco oficial, R$600, para qualquer outro banco do sistema privado brasileiro, se existirem débitos anteriores na conta, esse dinheiro não ele fica protegido, ele não paga contas antigas. Ou seja, se tem lá um débito de R$100 no cheque especial, no banco X, o 600 entra, não pode ser debitado, porque é um auxílio emergencial para a sustentação das pessoas. Então, o sistema financeiro brasileiro, através da FEBRABAN, fez este acordo, e eu quero aqui agradecer, porque isso é muito importante. Esse recurso é para as pessoas poderem viver esse momento difícil que elas estão vivendo. Não vai haver nenhum débito nesse recurso, que terá origem da Caixa para o sistema financeiro brasileiro. Próxima pergunta, Delis Ortiz, TV Globo. Bom dia. Eu não sei qual dos três poderá responder. Eu queria saber se esses informais que não têm acesso a smartphone, porque haverá gente que não tem telefone celular, e não é todo mundo também que, tendo o telefone, tem acesso à internet. Como é que seria feito para esses invisíveis? Haveria participação de prefeituras locais lá e para que as pessoas tenham acesso a esse auxílio? Delis, ótima pergunta. Primeiro, por isso que a gente criou o site. Existe a questão do celular, existe o pré-pago, por isso a conversa via Anatel, para que qualquer pessoa, pelo que eu soube, um chip pré-pago é R$10, não sei, mas mesmo que não tenha crédito, para esse app, ela poderá acessar. Então, tem um ponto muito importante, que é o seguinte: você, por exemplo, pode ter o celular do seu amigo e etc., e realizar, porque cada CPF, isso é um ponto importante, só pode ter um benefício, ou seja, sem CPF, sem benefício. Não há possibilidade de realizar um pagamento com CPF cancelado ou sem CPF. O Canuto aqui pode falar, porque ou é fraude ou é uma falta de consistência que seria não praticável. Mas, em último caso, não conseguiu de hipótese nenhuma, nós temos 26 mil pontos de venda. Por isso que a Caixa Econômica Federal foi a escolhida pelo Ministério da Cidadania como parceiro. Se der tudo errado, vai numa agência da Caixa ou no lotérico. A nossa expectativa é que isso aconteça em menos de 0,1% dos casos, porque nós temos, como a gente acabou de ver, uma resposta, já bateu 9 milhões de acessos. Então, nós temos, a gente achava que chegaria em 50 milhões em 4 dias. Provavelmente chegaremos em 50 milhões em 2 dias. Mas, como banco de todos os brasileiros, na dúvida, vai na Caixa. Agora, o que eu quero pedir só, ainda mais com tempos de coronavírus, etc., só na exceção da exceção, porque está funcionando muito bem, quem tem um celular pré-pago, sem crédito, para essa operação,
poderá pedir, mesmo sem crédito, e ainda tem o site. Você pode pegar o site do amigo, o site de uma loja qualquer, porque por isso também que nós pedimos o site. Prefeituras, não. Não, mas de novo, não. Mas o que a gente quer aqui? Nosso grande objetivo aqui é montar da maneira mais rápida possível esse banco de dados. Não significa dizer que nós achamos que em 4 ou 5 dias esse banco de dados estará completo. Outro ponto importante: se alguém só entrar na base de dados, por exemplo, no dia 15, não significa que perdeu o primeiro valor. Se entrar só daqui a um mês, vai receber o que não recebeu antes. Então, nós, pelo que a gente viveu no saque imediato, onde pagamos mais de 60 milhões de brasileiros, o que é a nossa experiência? 98% vem nessa primeira onda, mas nós temos um grupo que vai acabar vindo mais tarde. Então, como a validade são de 3 meses, até a validade da lei, nós iremos pagar. Se chegar no final, receberá 2 vezes ou 3 vezes de uma vez só. E é importante deixar claro que, primeiro, dos países latino-americanos, o Brasil é o país que tem o maior número de equipamentos celulares por habitante, né? E a outra questão importante é o sistema financeiro brasileiro é o mais automatizado do mundo. Portanto, nós temos a conjugação de 2 eixos muito importantes que vão permitir que, como disse corretamente o presidente Pedro, a expectativa total, se a gente somar todos os públicos, todos os grupos, nós vamos atingir quantos? 70, 80, 85 milhões de pessoas. Qual país no mundo consegue montar um programa dessa magnitude e executar ele em 45 dias, como é o que nós estamos afirmando aqui? Vamos dizer assim, 98% do público pago em 45 dias. Realmente é um esforço quase sobre-humano, é épico o que está sendo feito para poder fazer esse atendimento, mas nós estamos determinados a conseguir esse objetivo. Próxima pergunta, Eduardo Rodrigues, Agência Estado. Bom dia. Bom, tenho 2 perguntas. A primeira é, a gente sabe que é usual que os beneficiários de Bolsa Família, quem recebe esse auxílio, saque o dinheiro em cédulas. Apesar da criação das contas digitais, eu queria saber se a Caixa está operacionalizando algum tipo de envio de dinheiro em cédula para as cidades menores, as localidades, como vai ser a logística disso. E a segunda pergunta, tem muitos economistas prevendo que os efeitos dessa crise podem durar mais que 3 meses, se o governo pensa em estender o auxílio por mais tempo, caso seja necessário. Obrigado. Eu vou começar respondendo pela segunda, porque a primeira pergunta responde o presidente Pedro. Nós temos uma lei que determina que essa cobertura seja feita por 90 dias. A história das epidemias no século XX, basta se debruçar sobre elas, elas duram em média de 12 a 14 semanas, entre a curva ascendente, o platô e depois a queda delas. Nessa formulação, que foi a formulação que ocorreu em todo o século XX, em todas as epidemias que a humanidade vivenciou, deve se repetir neste Covid-19. Portanto, teoricamente, esse apoio de 90 dias deve ser suficiente. Nós vamos ir acompanhando e vendo a necessidade de uma eventual suplementação, mas a princípio deve cobrir todo o período de crescimento da curva, platô da curva e depois a queda dessa curva e a superação da doença, até porque ela tem uma característica importante, que é a baixa morbilidade, graças a Deus, mortalidade, mas ela tem uma alta contagiosidade, então ela rapidamente vai chegar na metade da população, na sua expansão, sem sintoma, ou sem sintomas, vamos dizer assim, significativos, que necessitem de hospitalização, mas aí construindo aquela base imunológica, a base de anticorpos que a sociedade tem que ter
para que a doença entre no seu ciclo normal, vide o H1N1 que nós enfrentamos há algum tempo atrás. Em relação ao pagamento em espécie, sim, nós temos um cronograma. De novo, ótima pergunta. Nós realizaremos o depósito em conta no dia 14 e realizaremos no dia 27 a 30 da segunda parcela de abril e de 26 a 29 de maio da terceira parcela. Os informais dependem exatamente da validação do cadastro. No cadastro único, nós já temos a base toda. De novo, hoje, a Cidadania e a Dataprev fazem um ajuste fino, a gente deve receber. Com isso, pagamos a conta corrente Banco do Brasil e poupança Caixa, quinta-feira, e o resto no dia 14, na terça-feira que vem. O que acontece? Como nós temos a conta digital e ela permite pagamentos de conta e DOC, nós vamos fazer um entendimento, porque queremos minimizar uma ida de 50 milhões de pessoas em agências e lotéricas. Então, o que a gente vai fazer? Está estudando um escalonamento para o recebimento em espécie. Na nossa opinião, o público dos informais terá uma demanda muito menor pelo dinheiro em espécie, porque já está acostumado com a questão das transferências bancárias, e o do cadastro único pode ser sim que exista uma demanda maior pelo recebimento do dinheiro, apesar de já ter a sua conta digital, dela já estar funcionando, de já poder fazer pagamento de contas. Nós ainda estamos discutindo porque precisamos entender quantos são, quantos a gente já paga via a conta na Caixa, conta no Banco do Brasil e eventualmente outro banco. Só que como a gente não tem nem essa base de dados, nem a base de dados informais, é algo que a gente vai anunciar para vocês no começo da semana que vem. Não demorará, certamente, mas lembrando que nós pagamos todo mês 25 milhões de brasileiros, e desses 25 milhões, 18 de uma parte com baixíssima renda. Então, nós já temos um grupo grande indo. Por isso é que nós queremos, e a gente conversando aqui com o Onyx, há uma dúvida, mas provavelmente não faremos, mesmo incluindo 10 milhões de beneficiários do Bolsa Família, que pela primeira vez terão uma conta corrente. No começo, não imaginamos fazer esse pagamento desta maneira, porque há 10, 14 anos eles recebem da mesma maneira. Então, o que é importante aqui para finalizar? Temos um equilíbrio entre as pessoas vão receber o dinheiro na conta e vão poder fazer a movimentação. Eu quero sacar efetivamente. Aí vai ter um cronograma, porque se nós liberarmos em um dia só 50 milhões de pessoas para receber ao mesmo tempo, é um colapso do sistema financeiro. A gente não está tendo jogo de futebol. Imagina 50 milhões ao mesmo tempo. Então, esta é uma dinâmica que, de novo, equilibra economia com saúde, que é exatamente o que o presidente sempre fala, e a Caixa Econômica Federal está estudando, mas vai ser a última informação que a gente dará para vocês. Só que, para finalizar, o dinheiro estará em conta, pode pagar conta e pode fazer DOC. Então, o que não vai poder fazer todo mundo no começo? Sacar todo o dinheiro. Última pergunta, Marcelo Correia, O Globo. Bom dia. Eu queria tirar uma dúvida sobre o número de beneficiários que já pode receber a partir de quinta-feira. Os senhores falaram em 10 milhões de pessoas. Esses são os beneficiários que já foram identificados até agora, o universo que vai ter acesso ao benefício já nessa primeira
essa primeira fase, né, do pagamento. E a outra dúvida é a respeito de um decreto que o senhor ministro tinha falado que seria necessário para operacionalizar. Esse decreto já foi editado, ele ainda vai ser publicado? Obrigado. Bom, em relação ao decreto, a publicação é ao longo do dia de hoje, no Diário Oficial Extraordinário. Ele está na fase de conclusão. Eu saio daqui, vou assinar o documento. Em relação a esses em torno de 10 milhões, eles estão no cadastro único, excetuando o Bolsa Família, e eles são encontrados como elegíveis perante a legislação. Então, ao longo do dia vai haver o refinamento. Vamos ver se no final da tarde a gente já consegue dizer um número preciso que vai ser enviado à Caixa, para a Caixa fazer o processamento, e se Deus quiser, na quinta-feira a gente já começa a fazer o crédito desses recursos para essas famílias. Mas né? Só para reforçar o que o ministro falou, destes 10 milhões, o que a gente pode pagar neste primeiro momento são correntistas do Banco do Brasil e poupadores da Caixa. Os outros será na terça-feira. Dado que sexta-feira é feriado, basicamente a diferença é de um dia útil, 2 dias úteis. Por que os correntistas do Banco do Brasil e os poupadores da Caixa receberiam antes? Por uma questão operacional, como foi no saque imediato. Se vocês se lembrarem, no saque imediato, dos 60 milhões de brasileiros que nós pagamos, ao redor de 15 milhões eram correntistas da Caixa que receberam em agosto. Os demais 45 milhões receberam basicamente de setembro a dezembro. Então aqui nós não temos o número, estimo entre 1 e 2 milhões de clientes. Nós entendemos que na Caixa deve ser o valor maior, entre 1 milhão e 1,5 milhão, e o outro volume do Banco do Brasil. Mas, de novo, para fazer esse cruzamento, nós precisamos dessa base que nós devemos receber hoje à tarde, porque, na verdade, já tem muita discussão, e como o Canuto falou muito bem, isso é muito importante. Nós não podemos realizar pagamentos indevidos. Então, ainda mais, este primeiro pagamento ele é o mais complicado, porque depois que essa base estiver totalmente batida, é só uma questão operacional. O grande ponto é o primeiro pagamento. Como na questão do Bolsa Família, por mais que haja agora, nesse mês, uma inclusão de mais de 1 milhão de famílias, é algo que a Caixa já faz com tranquilidade. O grande problema agora é, estamos pagando corretamente ou não? Então, a gente está fazendo uma discussão já há 24 horas. De novo, a Caixa é o agente pagador, mas nós somos um governo só, sob a liderança do presidente Jair Bolsonaro, e todos muito próximos. Nós já nos conhecemos, já tínhamos muitas relações, até porque a Caixa Econômica Federal também paga o Bolsa Família, então, desde sempre. Então, as equipes estão próximas. Quero fazer um agradecimento, claro, a toda a equipe do Ministério da Cidadania e da Dataprev, porque ninguém dorme faz 10 dias, mas, de novo, aqui é muito importante, porque todos nós sabemos da dificuldade de todas as pessoas que precisam muito desses recursos. Para finalizar, o que o presidente acabou de falar para a gente, pôde vir, estava numa outra reunião, não façam pagamentos que não sejam corretos. Então, o que a gente tem aqui é uma orientação clara de realizar da maneira mais segura possível o maior número de pagamentos no limite de tempo mais rápido. E para finalizar com algo que eu não tinha visto antes, com contas digitais para aquela parte da população que está acostumada, quando não tem dinheiro, que é quase sempre, a tomar empréstimo a mais de 20% ao mês. Então, haverá uma mudança estrutural em 30 milhões de brasileiros que passarão, pela primeira vez na vida deles, a ter uma conta de graça e para sempre, porque
a Caixa não vai fazer cobrança de absolutamente nenhuma dessas contas, não será um movimento de 3 meses. É algo estratégico nosso, a coisa mais importante que eu diria agora, criar esse banco de microcrédito, e nós tivemos essa base exatamente nessa oportunidade. Eu quero agradecer a vocês, a imprensa. De novo, às 3 horas nós vamos ter mais. A gente sabe que essas próximas semanas serão muito intensas, muita coisa vai acontecer. Eu tenho certeza que existem muitas dúvidas, mas porque esse é um processo intenso, de muitas idas e vindas, mas a gente vai estar junto. Essa pergunta em especial, que eu acho que é a única que eu não respondi objetivamente, do cronograma do pagamento em dinheiro físico, para reforçar. Os depósitos, 100% dos depósitos ocorrerão dia 14, do dia 27 ao dia 30 de abril, do dia 26 ao dia 29 de maio. Eu tenho dinheiro em conta, mas eu quero sacar o dinheiro em conta. 50 milhões de brasileiros indo ao mesmo tempo, é um colapso. Colapso de todas as... Nós não vamos fazer isso. Então, para o saque em dinheiro, apesar do dinheiro já estar em conta, nós teremos um cronograma. Qual é esse cronograma? Precisamos ter uma ideia, de fato, do número de pessoas que tem conta na Caixa, porque quem tiver conta no Bradesco, no Itaú, no Banco do Brasil, a gente já vai transferir, e em cada um dos segmentos. Marcelo, só para esclarecer e deixar mais transparente possível, o Cadastro Único tem 75 milhões de pessoas inscritas. O Bolsa Família, 43,6 milhões de beneficiários. A diferença aí são 31,4 milhões de pessoas que estão no Cadastro Único e não estão no Bolsa. Esse foi o universo que foi analisado. E deste universo de 31,4 milhões de pessoas, já foram identificadas mais de 10 milhões de pessoas que estão habilitadas, elegíveis a receber o auxílio emergencial. Mas, como foi dito pelo ministro Onix, hoje está na fase final de análise desses dados para garantir que todos os requisitos da lei, que, insisto, é uma lei que trouxe uma complexidade tremenda para o governo, foram atendidos, foram cumpridos, e que nenhum pagamento vai ser feito por uma pessoa que não esteja estritamente coberta pelo dispositivo legal, que, novamente, poderia ter sido mais simples para que a gente pudesse agilizar o pagamento. Mas é a lei que temos o dever de segui-la, mas isso trouxe dificuldades adicionais. Então é isso, do universo de 31,4, 10 milhões já foram identificados como habilitados. A comentar que às 15 horas nós estaremos lá na Caixa Cultural para fazer a apresentação aí com o detalhamento técnico. Vocês vão poder entender o quanto é complexo tudo isso que nós estamos fazendo, o quanto de novas tecnologias nós tivemos que agregar, os cuidados que têm que ser feitos para evitarem também as fraudes e para fazer com que o recurso chegue naqueles que verdadeiramente precisam receber esse recurso. Então, às 15 horas, nós vamos ter mais tempo, nós estaremos lá, o presidente Pedro, eu estarei com as nossas equipes técnicas, que depois de uma apresentação nossa vão ficar à disposição de vocês para tirarem toda e qualquer dúvida. O presidente Gustavo Canu também vai estar com a sua equipe lá, exatamente para que todas as dúvidas possam ser tiradas. O presidente Bolsonaro quer transparência, segurança e agilidade, e é o que nós estamos nos empenhando para fazer. Então, eu queria agradecer a todos, agradecer à Caixa e a todas as suas equipes da direção, a equipe técnica, a Dataprev, a todos os seus técnicos pelo esforço feito, as equipes do Ministério da Cidadania, da Secretaria-Geral da Presidência, pelo esforço que todos nós fizemos para poder cumprir uma legislação que é meritória, mas é muito complexa, é muito difícil de se poder fazer o atendimento de todas as questões que estão contidas na lei, mas nós estamos, por determinação do presidente Bolsonaro, cumprindo. E é importante dizer o que falou há pouco o presidente Pedro: nós estamos tentando construir
o que se fala no jargão bancário, uma esteira, ou seja, essa esteira, no momento em que todas as condicionantes delas estiverem atendidas e que o sistema começar a rodar, nós vamos atender as pessoas com muita agilidade, com muita eficiência. Agora nós saímos do zero para, como disse o presidente há pouco, em pouco mais de 40 minutos, nós tivemos 6, 7 milhões de acessos, para vocês terem uma ideia do grau de complexidade que é isso. Nós temos certeza que na metade do tempo proposto, nós já vamos poder ter entregue 100% dos recursos que estão determinados pela lei. E se Deus quiser, na medida em que as coisas vão avançando no Brasil, nós vamos retomar o trabalho em poucos dias, já em muitas regiões do país, logo depois da Páscoa, essa atividade econômica do Brasil volta. E lembrar, o presidente Bolsonaro olha para o Brasil como um todo e ele defende que haja o equilíbrio nas ações preventivas e de proteção à saúde, mas a gente não pode esquecer que as pessoas precisam continuar vivendo, se alimentando, se vestindo, podendo comprar remédio e dar atenção aos seus filhos. Nós precisamos ter o equilíbrio e esse é o desafio do presidente Bolsonaro, esse é o nosso desafio que ele nos impõe e nós estamos aqui com humildade, com zelo, com muita fé em Deus, pedindo para que a gente possa dar esse atendimento a todos os brasileiros e brasileiras que estão espalhados pelo Brasil. Às 15 horas nós poderemos fazer. A base vai hoje. É quem está no cadastro público e não recebe Bolsa Família e tem conta na Caixa no TV. Perfeito, é isso. Todos. Não. Isso. Bolsa Família 16. Desculpe. Bolsa Família não muda nada. O que vai acontecer? Bolsa Família são os mesmos 3 meses, como o ministro Onyx falou, vai mudar muito os valores. Então, do ponto de vista da Caixa, qual é a dinâmica para o Bolsa Família? A nossa dinâmica é dinheiro, porque a gente vai ter uma demanda de dinheiro no Bolsa Família que vai aumentar por 5 vezes. Por isso, o ideal era o funcionamento das contas digitais, mas nós optamos por não colocar nesse momento, porque é um público mais carente, que já está acostumado a ir na agência. Eles receberão as contas digitais. Nós temos a base tecnológica, isso, nós temos a base tecnológica para já na semana que vem ter as 35 milhões de contas digitais. Então, provavelmente, não quero prometer, porque, de novo, o que está faltando? Os informais. Mas, então, para ser objetivo, Bolsa Família, não muda nada. Ela só não vale para o Bolsa Família, ela vale para os informais, mês, e vale para cadastro único fora Bolsa Família. Então, tanto a data do final de abril quanto o final de maio vale para todo mundo. 14 de abril é exatamente o que o Canuto está terminando agora, junto com a cidadania, para enviar para a gente. Por que dia 14 não é exatamente para os informais? Porque os informais estão entrando agora. Qual é a nossa expectativa dos informais? Que em 5 dias úteis, entre eles realizarem o cadastro, nós já começamos a pagar. Ou seja, a gente vai ter uma normalidade da base dos informais e provavelmente no final de abril essa base já vai estar completa, 90% completa. Mas um reforço do que o Canuto tinha falado, o presidente Canuto falou comigo mais cedo e com o ministro Onyx. Esta base dos informais é a que ele vai precisar, a data prévia, fazer mais checagens. Por causa disso, nós demos 5 dias úteis. Por quê? Porque nós estamos começando a verificar. Provavelmente daqui a 4, 5, 6 dias, essa base já vai ter um racional e provavelmente a cada dia que passa, a gente vai conseguir pagar mais rápido. Mas só para finalizar, a parte informal, nós não temos a base.
É a única base inexistente. Mas, como nós estamos demonstrando aqui, ela está entrando e muito rápido. Nós já temos agora 9 milhões de acessos e 6 milhões de pessoas já entraram e já fizeram o seu cadastro, em 2 horas. Então, o que acontece? A gente vai mandar para a Dataprev, no final de cada dia, toda a base que a gente recebe. Aí a gente recebeu, por exemplo, hoje, 10 milhões de pessoas. O que a gente vai fazer? Mandaremos, e aí a gente ainda tem que acordar, 10 horas da noite. Olha, tudo que a Caixa recebeu até as 10 horas da noite, estou dando um número porque a gente tem que fechar com a Dataprev. A gente vai enviar para a Dataprev. Aí a Dataprev vai passar 1, 2 dias, X dias, analisando. Aí ela tem que mandar para o Ministério da Cidadania, porque a Caixa Econômica Federal, ela não recebe as informações da Dataprev, ela só recebe da cidadania. Então, o que é muito importante? O Ministério da Cidadania contratou 2 entes estatais federais, a Dataprev e a Caixa. A Caixa e a Dataprev não se falam. Quem é que fala e é o coordenador de todo esse processo? O Ministério da Cidadania. Então, nós passamos essa base que a gente vai receber todo dia, a Dataprev analisa, passa para o Ministério da Cidadania e a gente volta. Por causa disso, a gente vai ter esse pagamento no começo, basicamente todo dia. No final do mês, a gente imagina que já tem uma base muito forte, muito grande, para que se realize do dia 27 ao dia 30, dependendo, de novo, do mês de nascimento, mas, obviamente, isso vai, certamente, por isso que eu falo, para terminar, que a gente vai ter muito contato. Semana que vem, segunda ou terça-feira, a gente já vai ter um feedback muito mais claro para vocês de quantas pessoas acessaram, de quanto que a Dataprev está conseguindo fazer de análise, mas esta é a parcela que vai ser mais intenso do ponto de vista de informação. Não, enquanto é válido os 3 meses, não. Vai ficar aberto o período todo, porque o que está garantido é que cada cidadão vai receber as 3 parcelas, independente. Vamos lá, se uma pessoa entrar daqui 60 dias, ela vai ter o direito às 3 parcelas e nós vamos ter que distribuir no tempo. Perfeito. Né? Nós estamos trabalhando nisso. As demais respostas, desculpe, peço perdão para vocês, às 15 horas lá na Caixa. Por quê? Porque tem um evento que eles têm que montar e começa daqui 25 minutos, tá bom? Obrigado. Está encerrada essa coletiva. Obrigada a todos. Tá aí, você acompanhou com a gente a entrevista no Palácio do Planalto sobre o lançamento do aplicativo da Caixa para acesso ao auxílio emergencial de R$ 600. Voltamos agora à programação da TV Brasil. Continue bem informado também pelas nossas redes sociais. Até a próxima.